Então, o que nós temos no Brasil é um índice um pouco falho. Se você olhar só o índice de desemprego, parece que ele caiu, mas em realidade o número de desalentados está maior. Então, o que nós temos é uma contínua erosão, né, da capacidade produtiva do nosso país, cada vez mais com uma população ociosa, tanto para gerar valor para o país, quanto para poder prover o seu próprio sustento. E isso é um dado tremendamente desfavorável, obviamente, para Jair Bolsonaro. E aí, quando a gente pega esse dado e tenta pensar ele para 2022, vem a nossa primeira relação de análise importante, né? Em 2022, esse desemprego ele pode se modificar? Dificilmente. Claro que nós temos alguns economistas apaixonados pelo governo e talvez apaixonados pelos liberais do governo, e eles ficam tentando convencer as pessoas de que sim, que esse estado de coisas se alterará essencialmente para o ano que vem. Mas a cada trimestre, as previsões dele tresloucadas, incluindo aí uma galera do IPEA, gente. Imagina, eu não pensava que o IPEA pudesse fazer isso. O IPEA lançou um documento, que faz uns 2 ou 3 meses, dizendo que o Brasil ia crescer entre 4% e 5% esse ano, uma viagem completa. O fato é que quanto mais próximo vem chegando, as previsões dele se mostram mais falhas. Nós não temos efetivamente nenhuma, no horizonte não há nenhuma possibilidade de reverter essa situação. Por quê, Fernando? Porque para você reverter essa questão econômica, essencialmente você precisaria botar a economia a funcionar, e para isso você precisa de demanda. Você precisa que as pessoas queiram consumir, que possam consumir. Você só produz a partir de demanda. E o grande problema no Brasil hoje é que nós estamos entrando no maior medo de todos os economistas em todos os tempos, que é uma coisa chamada estagflação. Estagnação econômica com inflação. Né? Porque quando você tem só a inflação, ela não é de todo ruim, porque a inflação ela gera um processo econômico, ou seja, os indivíduos acabam recebendo, quem está vendendo, né, acaba recebendo mais dinheiro, pode investir mais e dá essa sensação de continuidade. Apesar dos preços estarem subindo, a economia está funcionando. Né? Claro que a gente sabe que se isso se prolongar por muito tempo, começa a aumentar o gap entre o preço das coisas, os salários, isso dá algum problema. Mas num curto prazo, apenas a inflação não é tão problemático. Agora, na situação que nós estamos no Brasil, ela é muito ruim. Porque nós estamos numa estagnação econômica, na realidade não é nem estagnação, nós estamos recuando. Os últimos dados que a gente tem é que a atividade industrial brasileira está recuando aí quase 1 ponto, 1,3 a cada trimestre. E isso é brutal, gente, isso é muita coisa. E além de nós estarmos recuando, nós estamos com uma inflação, especialmente para a população mais baixa, gigantesca. Né? A inflação de alimentos está muito grande, a inflação da cesta básica extrapolou todos os índices. Bom, a inflação média é aquela que conta, inclusive, a inflação dos aluguéis, inflação de coisas que muitas vezes a população mais baixa não usa, e, portanto, não é um dado muito confiável, mas essa inflação média está mais de 10% já. É a maior desde 1994, quando o Plano Real vai entrar em funcionamento. Então, mas e como é que faz para reverter isso, Fernando? Para reverter a questão da inflação, a gente tem alguns mecanismos econômicos para isso. O que os liberais mais gostam é a política de juros, né? Então você aumenta os juros, diminui a quantidade de dinheiro dentro da sociedade, diminuindo o dinheiro você diminui o consumo, diminuindo o consumo você acaba forçando as pessoas que estão vendendo coisas a não aumentarem seus preços, porque se já não está sendo vendido com os preços como estão, se você aumentar mais, ferrou. Então você controla a inflação na base da burdoada. Né? Isso tem um efeito social bastante perigoso. As outras formas de controlar a inflação, que são fórmulas heterodoxas, esse governo nem imagina, nem pensa, nem olha. Uma delas seria a reativação efetiva da demanda no Brasil para tentar botar a economia funcionando. Algo, gente, que o Biden fez nos Estados Unidos, né, que o Boris Johnson está tentando fazer na Inglaterra, apesar dos problemas que está tendo com o Brexit. Então, as grandes economias estão fazendo isso, né? Estão fazendo com que o dinheiro público seja dispendido no sentido de aumentar a demanda. Porque as pessoas às vezes não sabem, né? E que fica faltando a gente conversar com as pessoas isso, é que todo gasto público
todo o dinheiro que é gasto pelo governo é renda privada. Equaçãozinha básica da economia. Tudo que o governo gasta, ele gasta pagando a alguém. Esse alguém é no setor privado. Obviamente, o governo não se contrata para fazer coisas, ele contrata o setor privado. Então, toda vez que o governo gasta dinheiro, ele transfere dinheiro dele, governo, para a iniciativa privada. E essa iniciativa privada, portanto, ofere renda. Daí, você imaginar que, no momento em que nós estamos de crise econômica, em que a atividade econômica está lá embaixo, você ainda amarra o governo, literalmente amarra as mãos e os pés do governo com os tetos de gasto, e ainda bota um ministro da economia completamente incapaz como Paulo Guedes, é como se você tivesse perdido, né, no meio do mar, com um motor só para o teu barco funcionar, e você simplesmente desligasse o motor por algum motivo e dissesse, não vou usar o motor. Vamos esperar a onda, vamos esperar o vento. E é isso que o Brasil está fazendo, está esperando o vento. Não há nenhuma perspectiva de melhora nisso a longo prazo. Muito pelo contrário, a perspectiva é continuar deteriorando. Ah, mas Fernando, nós não tivemos super safra de grãos em 2019, 2020, o agronegócio não está bombando. Gente, o agronegócio ele é bom para trazer divisas para dentro do Brasil. O que são divisas? São moeda estrangeira. As pessoas pagam em dólar, o Brasil fica com esse dinheiro e paga para o detentor do agronegócio o valor em reais, mas ele fica com moeda estrangeira. Então isso ajuda o Brasil a pagar as suas obrigações em moeda estrangeira. Mas o agronegócio não gera emprego. O agronegócio não gera distribuição de renda. O multiplicador do agronegócio, multiplicador é aquele negócio na economia, né? Que quando você dá dinheiro, por exemplo, para uma mãe negra de periferia e você cria lá um benefício social para ela, o que ela faz? Ela pega esse benefício social e compra, né? Compra arroz, feijão, carne, compra sapatinho para um filho, compra alguma coisinha ali, e aí quando ela compra, ela movimenta essa economia, né? Porque ela compra do vendedor ali do lado, e esse vendedor compra do outro, e portanto, o cálculo que a gente faz, ou seja, esse dinheiro que é colocado lá na ponta, ele acaba se multiplicando. Houve uma época, se não me engano, que o IPEA mostrou que cada R$1 gasto no Bolsa Família representava R$1,4 de aumento no PIB. Então, se mostrava que não era um gasto, né? Que você, em realidade, era mantendo a economia ativa, gerando emprego, e esses empregos geram impostos, e por aí vai, né? O multiplicador do agronegócio ele é muito pequeno, ele é baixíssimo. Ele consome muito pouca mão de obra, especialmente esse agronegócio ultramecanizado que nós temos. Ele consome muito pouca mão de obra, ele não dá muito emprego, ele tem grande parte dos seus insumos comprados muitas vezes do exterior, inclusive em dólar, né? E, portanto, o agronegócio em si só enriquece o dono do agronegócio. Ele não consegue fazer, né, vamos dizer assim, um espraiar dessa riqueza para o restante da sociedade. Não, diferentemente de uma indústria. Uma indústria, quando você tem lá uma indústria pequenininha de 2.000 funcionários, você já tem 2.000 pessoas enriquecendo em função disso. Uma fazenda, você não tem 2.000 funcionários nem que você queira. Uma fazenda gigante com 30, 40 pessoas você toca. Né? Então, as pessoas ficarem pensando que o agronegócio é a solução para o Brasil demonstra não só uma enorme falta de conhecimento da economia, como um elitismo e uma vontade de tornar o Brasil um grande fazendão de novo. Então, o agronegócio não vai nos tirar desse buraco, de maneira nenhuma. O agronegócio ele tem que ser usado para composição de moeda estrangeira quando a gente precise, e era isso. Nem para consumo interno a comida está servindo, porque você viu que o agronegócio está sendo deixado livre, eles botam o preço onde quer e as pessoas estão passando fome no Brasil, mesmo com super safras. Né? Então, perceba o quão maléfico, ou seja, o quão vil é o tipo de liberdade para o agronegócio, o quanto ele não colabora com o desenvolvimento de um país. Portanto, não, o agronegócio não vai resolver. O que vai resolver, o que faria mesmo resolver, era reativar aquele monte de programa
que o governo tinha antes, os governos progressistas tinham antes, né? Era Minha Casa Minha Vida, era cisternas, era obras públicas, né? Era investimento em construção de escola, porque tudo isso, gente, você vai contratando empresas privadas para fazer essas coisas. E essas empresas privadas vão recebendo dinheiro, vão contratando pessoas para lá, e essas pessoas vão consumindo no mercadinho da esquina, e esse dinheiro todo vai girando. E é assim que o governo induz demanda, porque todo o gasto do governo é renda privada colocada. Então, se você amarra o governo e não deixa o governo gastar, vai ter menos renda privada para as pessoas, que é o que o Brasil está acontecendo. Portanto, dentro desse nosso processo de análise, a gente percebe claramente que a economia não vai dar nenhum tipo de trégua, nenhum tipo de folga para Bolsonaro em 2022.